O WhatsApp virou um acesso muito rápido e fácil a qualquer pessoa. Basta descobrir o teu número de alguém que você pode se contactar com outra pessoa a quilômetros de distância de você, com apenas um clique ou então uma mensagem de voz. Há quem prefira um contato mais direto, fazendo uma ligação pelo aplicativo. Diversas pessoas usam o WhatsApp apenas para se comunicar, falar com seus entes queridos, amigos, participar de grupos do seu interesse. Dessa forma, é possível ter acesso até com pessoas com quem você nunca teve contato. É possível contactar pessoas de todas as partes do mundo, e há quem acredite, possivelmente até de outra dimensão. Com que frequência você costuma usar o WhatsApp? Você acredita que não está sendo observado? Quais são as garantias que você tem que as pessoas do grupo que você interage são pessoas de confiança? Quais são as garantias que você tem de que a pessoa que está no outro lado que você está conhecendo agora não se trata de alguém do mal ou alguma coisa do mal? A maioria esmagadora das pessoas que estão no seu WhatsApp, com certeza você não conhece. Então, baseando nesse fato, eu lanço o questionamento. Você se sente seguro? Há quem diga que não se deve usar o WhatsApp depois da meia-noite. Os motivos talvez você encontre neste vídeo. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Semana comum, e ela sai do trabalho, passa em um pequeno bar e senta com um pequeno grupo de amigas. Preocupada com a situação da mãe, ela expõe toda a sua angústia, porque não pode ajudar mais a mãe como gostaria. A sua mãe está endividada até o pescoço, e a casa, hipotecada, está prestes a ser tomada pelo banco. E agora, o que fazer? As amigas tentam distraí-la, com conversas, com piadas e com alguns drinks para relaxar. Depois de um breve happy hour com suas amigas, ela decide ir para casa e chega por volta das 9 horas. Entra no quarto da sua mãe para conferir se está tudo bem, e a mesma já está dormindo e a televisão estava ligada. Ela se aproxima da cama e vê que todas as contas estavam no colo da sua mãe, que estava exausta. Ela retira todos aqueles papéis e envelopes de cobrança, ajeita o cobertor e o travesseiro da sua mãe, desliga a TV e calmamente fecha a porta do quarto. Ela vai ao banheiro, tira a sua roupa, toma um banho e quando a água cai, a sua angústia ainda é acentuada. Ela deseja profundamente ajudar a sua mãe, porém não sabe como. Ao voltar para o seu quarto, ela se deita em sua cama e pega o seu smartphone, dá uma olhada nas últimas mensagens, fala 2 ou 3 palavras com a amiga que viu há poucos instantes e de repente ela bloqueia o mesmo, ajeita o seu travesseiro, fecha os seus olhos e tenta dormir. Porém, o sono não vem. Ao perceber que estava com insônia, ela pega novamente o seu smartphone e abre novamente o aplicativo WhatsApp. Para sua surpresa, lá encontra-se uma mensagem de um usuário estranho que não possui foto no perfil. O nome do usuário eram apenas 3 números: 666. Pensando se tratar de uma brincadeira, ela resolve ler a mensagem. A mensagem dizia: "Olá, boa noite." Então ela responde: "Quem é?" O usuário imediatamente envia o feedback: "Alguém que te conhece bem." Um pouco temerosa, ela pergunta ao usuário: "Me conhece? Não estou o reconhecendo."
não possui foto no seu perfil. O usuário envia uma resposta que ela não esperava ler. Conheço você desde que era apenas uma criança e estou aqui para realizar os seus mais profundos desejos. Um pouco assustada com aquela possível brincadeira, ela responde: olha, não sei quem é, mas está me assustando. Então, o usuário misterioso a responde mais uma vez: não tenha medo. Quero apenas te oferecer satisfação em troca de uma pequena coisa. Ela responde logo em seguida: essa brincadeira não tem graça, vou te bloquear. No mesmo instante, ela bloqueia o tal usuário anônimo e, por estar assustada com a situação, ela remove o aplicativo WhatsApp desse smartphone e também remove o seu chip. Então, ela pega um outro aparelho de smartphone que ela tem guardado na gaveta, usa um outro número e instala o aplicativo novamente neste outro aparelho celular. Então, ela coloca o mesmo em cima do criado mudo, ajeita seu travesseiro e volta ao seu lugar de conforto tentando dormir, quando de repente é surpreendida por uma nova notificação. Ao verificar a notificação, as suas mãos começam a ficar trêmulas novamente. Era uma mensagem do mesmo usuário que dizia: olá, você fugiu de mim? Temerosa e extremamente espantada, ela responde: o quê? Como você conseguiu meu novo número? Troquei de chip de aparelho. O usuário misterioso responde: não adianta se esconder, nós sempre a acharemos. Mas como isso é possível? Estou ficando assustada. Por favor, me deixe em paz. O usuário, com uma firme convicção, responde para ela: vou te dar uma coisa que você deseja muito e, em troca, preciso que me faça um pequeno favor. Ela respira fundo e pergunta ao usuário misterioso: e o que você quer? Em poucos segundos, o usuário lhe envia a seguinte mensagem: primeiro, vamos ao que você deseja. Novamente ela respira fundo, lembra de toda a aflição da sua mãe e faz o seguinte pedido: tudo bem, eu desejo que todas as dívidas da minha mãe sejam quitadas. Você pode fazer isso? Imediatamente o usuário responde: considere feito. Após enviar esta resposta, o usuário ficou offline e isso deixou ela ainda mais intrigada. 2 horas depois, ela não suporta a sua ansiedade e volta a chamar o usuário no WhatsApp: oi, você está aí? Olá. E o usuário não responde nada. Aquela noite foi longa. Ela virou para um lado e para o outro da cama sem conseguir dormir e a todo instante olhava o seu smartphone para ver se chegava alguma notificação do usuário misterioso. As horas se avançam e o dia amanhece diante dos seus olhos. Ela não conseguiu dormir sequer um instante. Apesar da noite mal dormida e um pouco sombria, ela abre a janela e deixa a luz do sol entrar naquele quarto pequeno, porém aconchegante. O dia estava lindo, perfeito. Nem parece que houve uma noite tão intrigante. Então, ela volta novamente a pensar que pode se tratar de uma brincadeira de mau gosto de algum colega. Poucas horas depois, o telefone começa a tocar e todas as ligações eram direcionadas à sua mãe. O banco ligou em pleno sábado para dizer que a dívida dela havia sido paga e que ela não corria mais o risco de perder a casa. Feliz da vida, sem entender o que aconteceu, olhou para a filha e disse: as minhas preces foram atendidas. Eu rezei muito na noite anterior e parece que Deus me ouviu. Assustada, mas sem querer estragar a alegria da mãe, ela começa a constatar que os fatos ocorridos no WhatsApp na noite anterior não se tratava de uma brincadeira,
E agora, o mistério toma conta do seu coração e da sua mente. O que será que o usuário misterioso vai querer em troca? O dia passa e ela não consegue controlar a sua ansiedade. A todo instante, ela olha para o WhatsApp para ver se o usuário desconhecido iria enviar alguma mensagem. Porém, durante o dia, nada foi enviado a ela. Mais tarde, depois da meia-noite, praticamente no mesmo horário, o usuário lhe envia a mensagem: "Está satisfeita? Realizamos o seu desejo." Ela responde: "Mas como você fez isso? Não importa. Agora é hora de cumprir sua parte no acordo." Ela pergunta: "O que queres que eu te faça?" Prontamente, o usuário lhe responde: "Vá buscar uma agulha, um pequeno pote, um pouco de pelo do seu gato, um espelho, 5 velas e um fósforo, e depois volte para o seu quarto." Meio curiosa e ao mesmo tempo amedrontada, ela pergunta: "Mas para que você quer isso?" O usuário a repreende mais uma vez: "Não faça perguntas. Apenas cumpra a sua parte no acordo. Está tudo aqui." E agora, o contato misterioso a orienta: "Acenda as velas em frente ao espelho e coloque os pelos do seu gato no pequeno pote que deve ficar em meio às velas e de frente ao espelho." Meu Deus, que horror! Então, ela faz exatamente o que o usuário misterioso solicita. Então ela tira uma foto e envia ao usuário misterioso, perguntando: "Assim?" Ele responde: "Isso mesmo. E agora?" "Agora, você fure o dedo com a agulha e deixe o sangue cair dentro do pequeno pote." Então, ela segue exatamente passo a passo do que lhe é ordenado. Assim, ela tira outra foto e envia ao usuário misterioso, dizendo: "Sangrei muito." O usuário lhe responde: "Ótimo, quanto mais sangue melhor. Deixe o sangue cair no pote e diga as seguintes palavras: Cuore iter tenebrae, patefácio portas aperiat, portan aperiunt." Repita por 3 vezes. Ela pergunta: "Que idioma é esse?" O usuário a repreende com palavras fortes, sem perguntas, apenas faça. Imediatamente ela responde: "Tá bem." Então, ela fala 3 vezes de frente ao espelho as frases ordenadas pelo usuário misterioso. Logo após dizer as palavras, algo muito estranho acontece em seu quarto e imediatamente ela retorna ao WhatsApp para falar com o usuário misterioso. Ai, meu Deus! O fogo das velas aumentaram e apagaram e subiu um fogo de dentro do pote. Socorro, estou assustada. O usuário misterioso diz: "Não fique com medo. Você apenas abriu um portal." Ela pergunta: "Um portal?" "Sim." Com as suas mãos trêmulas e um suor frio descendo pelo corpo, ela diz: "Estou assustada. O que realmente eu fiz?" O usuário diz as seguintes palavras para ela: "Você está tão assustada que entrou debaixo do edredom." Então ela pergunta: "Como você sabe que eu estou debaixo do edredom?" No mesmo instante, o usuário lhe envia uma foto assustadora. Na imagem, continha ela naquele exato momento debaixo do edredom, olhando para o seu WhatsApp. Então, um grande tremor, pavor e medo toma conta dela, pois ela acaba de perceber que alguém a estava observando o tempo todo ali no seu quarto. Em seguida, ele responde: "Porque agora eu estou dentro do seu quarto." Assustada, desesperada, ela diz: "Meu Deus, o que é isso?" O usuário misterioso responde: "Você abriu um portal para o inferno e ontem vendeu a sua alma para mim. Agora eu vim buscar o que me pertence."